Olá, colegas de todo o Brasil, bom dia! Começa agora mais um Cresce e Esclarece. Hoje é sexta-feira, dia 9 de novembro de 2012. São 10 horas. Lembrando que hoje é dia do manequim. Amanhã é um dia especial, hein? Amanhã é dia do trigo. É um dos cereais mais cultivados no mundo. Inclusive, a história diz que a cultura do trigo já tem aproximadamente mais de 6.000 anos na antiga Babilônia, na época dos faraós. E aqui no Brasil foi introduzido em 1534 na capitania de São Vicente por Martim Afonso de Souza, o fundador. Lembrando que São Vicente é a número 1 do Brasil. E hoje nós vamos tecer comentários sobre a questão de administração de condomínio. Lembrando que na próxima sexta-feira, dia 16, não haverá edição do Cresce e Esclarece. E nós voltaremos no dia 23 para encerrar com o Dr. Vitor Hugo Xavier a questão da aposentadoria. Inclusive, tem muitas perguntas pendentes, do qual você, internauta, nos encaminhou antecipadamente. Estaremos respondendo ao vivo para você no dia 23. E na outra sexta-feira, que é dia 30, nós vamos dar início ao tema Concorrência Pública e Leilões. Vamos ver se nós trazemos aqui especialista da Caixa Econômica Federal para falar das concorrências da Caixa, da Secretaria do Planejamento, do Governo do Estado de São Paulo, porque eles também fazem concorrência pública. E vamos trazer um leiloeiro para nos falar como fazer a parceria nessa questão dos leilões. E hoje o nosso convidado especial para tecer o comentário sobre a questão de administração de condomínio é o vice-presidente do Cresce São Paulo, senhor Jaime Tomás Ramos. Jaime, bom dia, Jaime. Bom dia, Gilberto, bom dia os internautas. Estamos aqui às ordens para as perguntas que vierem, poder responder e sair a contento a todos vocês. Tenham uma boa programação. Colegas, se você tiver alguma dúvida, a partir deste momento, você dê uma olhada aí no seu monitor aqui do lado, aqui, olha, você vai ver lá, fale conosco. Clique ali, encaminhe sua pergunta. Lembrando que é importante, coloque o número do seu CRES, se não for corretor não precisa, mas a cidade de onde você está mandando a pergunta, ok? Que nós vamos responder aqui ao vivo para você durante o decorrer desta programação de hoje no Cresce Esclarece. E nós vamos fazer uma pergunta aqui ao nosso convidado de hoje sobre a questão de administração de condomínio. Se pode ser feito também por pessoa física ou somente é feito por pessoa jurídica, Jaime? Não, pode ser feito por pessoa física, perfeitamente. A pessoa precisa ter um conhecimento, ter uma organização para poder atender o condomínio. O condomínio, ele é uma empresa, ele é uma microempresa e tem obrigações, tem impostos, tem recolhimentos, tem funcionários, então precisa ter um bom conhecimento para poder administrar um condomínio. E pessoas físicas podem administrar um condomínio perfeitamente. Muito bem. Normalmente, seu Jaime, quais são os cuidados que o síndico toma quando ele vai contratar, ou seja, um administrador autônomo ou uma jurídica? Eles devem tomar algum tipo de cuidado. O que eles normalmente fazem, seu Jaime? Isso é muito importante. Na hora dele contratar uma pessoa para poder administrar o condomínio, ele tem que analisar bem as propostas fornecidas a ele. Não interessa o preço. Precisa ver a qualidade, precisa ver a empresa, o quanto essa empresa administra, se ela tem problema, se não tem problema, qual é o respaldo financeiro que ela pode dar ao condomínio em caso de erro de sua parte, num recolhimento, de um tributo, e isso é fixado em contrato. Então o síndico ele é muito cauteloso. O jornal Estado de São Paulo, há um tempo atrás, publicou como se contratar uma administradora. E lá tinham, inclusive, visitas ao imóvel onde ele está instalado, para poder analisar todos os departamentos e poder ter uma formação perfeita daquela firma, para ele poder ser bem atendido. Porque a administração, o que é? É o braço direito do síndico, nada mais. Muito bem. Agora uma pessoa, vamos ver aqui, perguntar para o senhor Jaime, que uma pessoa
para ela ser um administrador, em primeiro lugar, teria que estar formado em administração de empresa, inscrito no CRA. Se for um corretor, uma corretora de imóveis ou empresas, tem que estar registrado aqui no CRES São Paulo, no caso do estado de São Paulo, né, nos CRES da sua região. Não é isso? Além dessas duas instituições, desses dois conselhos, seu Jaime, teria alguma outra entidade que o administrador precisaria, vamos dizer, estar inscrito ou participando de associações ou coisa desse parecido? Não, no meu parecer, eu acho que essa parte, o que interessa é que ela seja inscrita no CRES. Por quê? Se trata de imóveis. A palavra imóveis sugere que o CRES que tem que ter o domínio. Várias outras pessoas administram, ela não precisa ter uma formação nenhuma, ela precisa ter conhecimento. Um contador, perfeitamente ele pode administrar um condomínio. Um advogado, ele pode administrar um condomínio. Quer dizer, são vários tipos de administradores que existem. Mas, no meu ver, somente quem está inscrito no CRES é que poderia administrar um condomínio, por se tratar de imóveis. Seu Jaime, vamos dar uma dica então àquelas pessoas que nos acompanham nesta manhã de sexta-feira. Vamos dar alguma dica aqui boa, por exemplo, assim, para o iniciante, ele tem que ter uma estrutura, né? Qual seria essa estrutura ideal para a pessoa iniciar, ser um administrador de condomínio? Olha, a administração de condomínio, ela realmente precisa de uma estrutura muito boa. Nós temos que pensar que nós recebemos de fornecedores do condomínio e temos que ter contas a pagar atuante, não deixar atrasar para o condomínio não ser protestado. Nós temos que ter uma parte de conciliação, de cobrança, nós temos que ter um departamento jurídico, nós temos as cobranças comuns, um departamento de cobrança atuante que possa emitir relatórios para poder saber aquele que está devendo, para poder iniciar ali uma cobrança e uma conciliação rapidamente antes que vá para a justiça ou vá para protesto. Então, a pessoa tem que ter uma estrutura muito bem fundamentada, uma pessoa que vá atender ao público em geral. Vocês imaginem que um condomínio é uma mini cidade e ali dentro tem vários problemas e nós temos que ter esses atendentes para poder resolver o problema das pessoas. As pessoas reclamam de tudo num condomínio. Condomínio é uma coisa complicadíssima de se viver, não é fácil viver em condomínio. E isso reflete todas essas causas, reflete na administração. Quando a gente fala em estrutura, podemos lembrar que para ser um administrador, ter uma empresa de administração, quando a gente fala, tem que ter assim um número de pessoas. Deve ter um advogado, uma pessoa que vá no condomínio. Essa estrutura de material humano seria, vamos, formado por quantos? Seria um quadro de quantas pessoas, quantos funcionários seria o ideal para isso? Olha, não tem aí um número fixo. Eu, por exemplo, na minha empresa, nós somos em 64 funcionários. Nós temos transporte de malotes, troca de malotes com os prédios, as pessoas têm que se dirigir para lá para poder saber, receber, pagar, trazer cheque, trazer duplicatas. Então, tem todo esse transporte. Nós temos moto, carro para poder fazer isso agilmente. E tem os departamentos eles têm que estar bem constituídos. E eu calculo que uma empresa, para iniciar, ela tem que iniciar mais ou menos com umas 8 pessoas, cada um no seu setor, e começar. Conforme o movimento, ele vai acrescendo funcionários. Muito bem, agora já que estamos falando em estrutura, já estamos gastando dinheiro para montar a nossa administradora. Agora, uma pergunta que todo mundo quer saber, seu Jaime. Qual seria o percentual que o administrador cobraria? Existe uma tabela? Não? Existe usos e costumes no mercado? Como é que funciona essa questão de remuneração? A remuneração, ela tem que ser bem remunerada porque o serviço é bastante. E existe o uso e costumes, existem tabelas. Por exemplo, quem é associado à ABIC, que é uma associação de empresas administradoras, lá existe uma tabela mínima que tem que ser seguida para aqueles que são associados. Mas, em modo geral, assim, a gente pode falar que, vamos falar por unidade, né? Então seria na base de 25 a 30 reais por unidade, seria um preço ideal para poder administrar um condomínio. Eu falo em condomínio, quando a gente fala em condomínio, a gente tem que pensar um condomínio administrável. O que é um condomínio administrável?
é aquele que tem 10 andares no mínimo, tem elevadores, tem funcionários. Então, este tipo de condomínio é que exige uma administração para poder ajudar o síndico. Muito bem. Nessa taxa cobrada, porque existem reuniões de condomínio, né? No decorrer do ano, existe lá 2, 3, 4 reuniões. Tudo isso já está incluso nesta taxa que é cobrada mensalmente, né? Vai uma pessoa, a reunião de condomínio, na verdade, ela precisa ser feita uma só, que é uma vez por ano, para poder prestar contas à massa condominial, né, do síndico, o que ele gastou, o que não gastou, e aprovar essas contas. Então, a reunião obrigatória chama-se Assembleia Ordinária de Condomínio, é feita uma vez por ano. Ali é dado toda a satisfação, tudo que foi gasto, e fazer projeção para o ano seguinte. Mas, aí também existem as reuniões extraordinárias, quando tem algum problema que o síndico não quer resolver sozinho, então ele convoca. Normalmente as empresas dão mais uma assembleia gratuita. A partir daí começa a cobrar, senão ficam convocando muitas assembleias inutilmente e dando muito trabalho para a administração. Aí a administração cobra. É isso, tá vendo? Então, uma é o plus, né? Uma é obrigado, uma é o plus. A partir daí, se o síndico quiser fazer mais reuniões extraordinárias, não tiver, quiser resolver sozinho a questão, então ele convoca essa reunião, mas aí tem que pagar a administradora, aí não sei nem qual é essa taxa aí. Agora, nessa briga comercial para se conquistar um condomínio, seu Jaime, existem aquelas empresas que jogando preço assim meio lá embaixo. Eu acho que nessas questões o síndico tem que abrir o olho, né? Ele não pode simplesmente por uma questão de preço optar pelo melhor preço. E o menor preço, às vezes, e o serviço, como é que seria, não é verdade? Isso, muito bem colocado, viu, Gilberto? Aí, preço e qualidade, eles não andam juntos. Qualidade tem um preço. E o síndico, ele precisa estar muito atento a isso. Por quê? Porque a administração, ela envolve pagamentos de INSS, fundo de garantia, aqueles que prestam serviços dentro do condomínio, eles são obrigados a reter, o condomínio é obrigado a reter o ISS, até o INSS dele. Então, são muitas atribuições ao condomínio e muitas atribuições que vêm para a administração. A administração também tem que fazer guarda de documentos até 25 anos, principalmente aqueles que precisam se aposentar. É comum ele voltar lá e falar, não, eu fui funcionário do edifício tal, e você tem que ter essa documentação muito bem guardada, zelar por tudo isso. Então, uma administração, ela tem que ser muito bem escolhida para não dar problema para o síndico nem para os condôminos em geral, porque quem paga a conta no final são todos os condôminos. Então, essa é a hora. Olha, a nossa empresa, inclusive, ela tem qualificação ISO 9000, para vocês terem uma ideia, para poder fazer um diferencial, para a pessoa poder saber com quem ele está lidando. Então, isso é muito importante na hora da escolha. Mas normalmente no mercado, seu Jaime, para se conquistar, por exemplo, assim, um síndico, né? E o síndico, ele vai buscar, vamos lá, escolhe uma administradora, na maioria das vezes seria como assim, ele pede orçamento, ele faz por indicação, ele conversa com outros síndicos. Como é que funciona isso? Vamos dizer, se eu quiser montar um administrador e tentar conquistar os síndicos todos lá da minha cidade, né? Fazer lá um trabalho com eles para que quando eles precisarem de um bom administrador me contratem. Como é que é feito esse jogo no mercado aqui, nesse mercado? O síndico, ele realmente se informa com outros síndicos que ele não está satisfeito com a empresa dele por A ou por B motivos, a gente nunca conhece, e geralmente o síndico, que é muito bem atendido, indica aquela administração. Aí ele tem que ser meio cauteloso de ir ver essa empresa, ir fisicamente, ver as instalações, tirar informações, ver informações bancárias, ver a formação dessa empresa. Isso é muito importante porque vai lidar com coisas muito importantes de um condomínio. E um condomínio é uma história, né? Aqui a gente não começou contando o condomínio, né, Gilberto? Mas o condomínio, o nome condomínio. Com é comum. Domínio é aquilo que a gente tem, que é o nosso apartamento. O com é a parte de fora, que é indivisível. Essa parte
ela se unindo com o domínio que nós temos, chama-se condomínio. Então nós temos a nossa área de dentro do nosso apartamento e temos as áreas comuns, que são nossas, proporcionalmente. E essas nós temos que tomar muito cuidado, porque nós não somos donos únicos, nós somos todos donos, né? Então precisamos tomar bastante zelo, bastante cuidado também com essa parte. Muito bem. Eu estava dando uma olhada no Código Civil Brasileiro, e eu aqui encontrei no artigo 1348, no parágrafo 2º, ele diz o seguinte: o síndico pode transferir ao trem, total ou parcialmente, os poderes de representação e as funções administrativas, mediante aprovação da Assembleia, óbvio, né? Salvo disposição em contrário da Convenção. Não me ficou claro esse artigo, esse parágrafo. Teria como explanar melhor? O que seria esse artigo, senhor Jânio? Gilberto, você vai a fundo nas perguntas, hein? Olha, um negócio importantíssimo. Isso está no nosso Código Civil, que são atribuições do síndico. O síndico tem atribuições e responsabilidades. Ele é a pessoa que responde por tudo dentro de um condomínio, inclusive judicialmente, extrajudicialmente. Ele que tem que resolver. O síndico é o representante de toda a massa. Então ele tem um mandato, geralmente é por um ano, sujeito à reeleição. Ele tem um mandato e dentro daquele mandato ele tem que tomar uma série de providências. E ali no capítulo prevê que ele pode passar essas responsabilidades para um outro. Por exemplo, ele tem um subsíndico muito qualificado, ele pode dar uma determinada função para aquele subsíndico. Ele pode exigir da administração, no contrato que ele vai fazer com a administração, certas partes que seria dele. Ele passa para a administração. Nós, por exemplo, estamos instalados no litoral, a maioria dos síndicos são de São Paulo. Então eles pedem e dão poderes também para a gente poder atuar em partes não de responsabilidade total do síndico. A responsabilidade dele total, quando tiver uma ação trabalhista, qualquer coisa, quem tem que estar presente lá no dia é o síndico. O síndico é uma pessoa muito importante dentro de um condomínio. Eu já ouvi um comentário desse tipo, que para o condomínio seria interessante eles cuidarem da parte numerário, do dinheiro, deixando para o administrador a parte de pagamentos, os demais controle. Isso acontece muito nessa questão da administração, seu Jair? Outra pergunta bem pertinente, viu, Gilberto? Parabéns. Olha, as administrações antigas, elas eram feitas com contas, a gente chama-se conta pool. Iam toda a arrecadação do condomínio e dos outros condomínios que aquela administradora, para uma única conta. E ali era feita a contabilidade. Com o progresso, com a efetivação dos condomínios, que condomínio ainda é uma coisa nova para nós, praticamente de 65 para cá que realmente começou a ter os problemas com o condomínio. O ideal, e nós agimos dessa maneira, que um condomínio, por ele ter já o CNPJ, ele pode abrir uma conta bancária. Então ele abre uma conta bancária onde assina o síndico e, se ele quiser, algum representante da administração. Então, o dinheiro é controlado pelo síndico, pelo prédio. Vocês são donos efetivos daquela conta e vocês podem verificar todos os meses essas contas. Não só online, vocês podem ver nas pastas. Todo mês é fechado e lá tem o saldo final daquele mês, quanto está lá no condomínio, quem pagou, quem não pagou, o que foi pago também de contas e o que restou está lá de saldo efetivo do condomínio. Antigamente era normal essa conta pool. Hoje tem empresas ainda que agem dessa maneira que eles não conseguem. É dificílimo. Por exemplo, nós lá temos quase 400 contas para a gente poder administrar. Então vocês vejam que tipo de trabalho que dá para uma administradora poder administrar 400 contas. Aos internautas que nos acompanham nesta manhã de sexta-feira, dia 9 de novembro de 2012, clique no Fale Conosco se você tiver alguma dúvida.
tiver dúvida, encaminhe sua pergunta que nós vamos fazer aqui ao nosso especialista de administração de condomínio e responder ao vivo para você. E aproveitando, queria mandar um grande abraço ao Lu lá de Bertioga, que nos mandou um e-mail nesta semana, né? Um abraço forte a você. E vamos ver uma coisa aqui interessante. Como o Brasil está num boom imobiliário, daqui a pouco tem vários empreendimentos sendo entregues, né? Quando falo empreendimento, seriam prédios novos e prontos. Quem é que constitui esse condomínio? É quem vai administrar? A construtora já entrega tudo pronto? Como é que funciona essa questão? Isso é uma boa pergunta também. Impressionante, viu, Gilberto, como você foi a fundo. Olha, é feita uma minuta quando a gente compra um apartamento que está em fase final de acabamento ou está sendo feito, existe já uma minuta de como vai ser constituído aquele condomínio. Mas, a partir da hora que é constituído o condomínio, é por todos aqueles que compraram, e algum representante da construtora, geralmente fica unidades a serem vendidas, então ali é estudado e qualificada aquela minuta que foi feita para especificação e o regulamento interno do condomínio. Ali todos concordam, assinam. Ali é a lei maior que existe dentro de um condomínio. Ali é estipulada uma convenção. Porque o que nós fizemos? Nós reunidos fizemos uma convenção condominial escrita dessa maneira. As leis, o que pode, o que não pode. E ali junto vai também o regulamento interno, para poder saber, né, o que a pessoa tem que fazer, as multas se ele transgredir. E hoje está sendo muito comum esse tipo de transgressão, principalmente em condomínios muito grandes, condomínios que têm muitas torres. Eles se tornam problemáticos, o jovem é meio rebelde, os pais trabalham fora, não acompanham direito os filhos, mas os filhos sempre são os santos para os pais, né? E o que acontece? Eles aprontam dentro do condomínio. Então ali tem que ter coisas fortes nessa convenção condominial, que é para poder punir. Existe na lei o mau vizinho, aquele que não serve como vizinho, e o condomínio tem que excluir ele. Ele é uma pessoa que traz problema toda hora para a massa condominial e ele tem que ser afastado daquele meio. Ele é uma pessoa que não pode estar convivendo ali. E isso tem previsão na lei. É meio difícil, mas acontece de expulsões, inclusive, de proprietários de apartamentos. Tem pessoas muito rebeldes, as pessoas são muito diferentes hoje, né? As pessoas se distanciaram, as pessoas não conversam e cada vez vai se agravando mais viver num condomínio. Bom, nós estamos hoje tecendo comentários sobre a administração de condomínio. O nosso convidado especial é o vice-presidente do CREAS São Paulo, Jaime Tomás Ramos, e do qual eu vou fazer uma pergunta que eu acho assim interessante essa questão quando se fala em condomínio, porque eu moro em condomínio. Porque se existe alguma razão, senhor Jaime, especial, por que o comparecimento nas reuniões, nas assembleias, é baixo em todos os condomínios que a gente vê? Isso é péssimo para o condomínio. Todos os condomínios, quando vai se fazer a assembleia ordinária, aquela assembleia anual, que ali tem a eleição do síndico e do corpo diretivo, e normalmente as pessoas não comparecem, as pessoas não se interessam. Não se interessam por quê? Não se segue a pauta do dia, é feita uma pauta, e ali não se segue. O que acontece? Ali vai a dona Maria reclamar que a outra estava jogando água de cima na sacada dela. Aquilo vai aborrecendo as pessoas. Aquilo não são assuntos pertinentes para discutir numa assembleia. Assembleias tem que ser coisas que interessam a massa condominial. Então, a discussão começa a se esvaziar. E essa falta de interesse é uma maneira da pessoa se defender. Uma pessoa que mora num condomínio e ele não participa de nada, ele não quer saber de nada, ele entra pela garagem, sai pela garagem, ele é bom dia, por educação e nada mais. Essa pessoa vive pacificamente dentro de um condomínio e ninguém incomoda ele. E as pessoas estão se fechando cada vez mais, mas isso é ruim porque nós temos partes comuns, nós temos que discutir as partes comuns.
prédios hoje têm piscina, quadra de tênis, salões de festas, usos, espaço gourmet, isso tudo, essa parte comum, ela é nossa. E essa parte comum, garagem é um problema. Tem as garagens privativas e tem as garagens que eu costumo falar que chama-se brigativas, porque só dá briga. O sujeito para o carro mal estacionado, ele não tem uma garagem específica, os condomínios não fazem a quantidade exata de garagens, aí fazem aquelas adaptações, aí começa essas vagas brigativas, começam os problemas no condomínio. Condomínio não é fácil e a participação de todos é muito importante. Infelizmente, a massa não vai porque desviam a atenção disso. Bom, nós já estamos próximos do final do nosso programa, restam ainda 5 minutos. Eu queria perguntar aqui ao nosso entrevistado de hoje, vice-presidente do CREAS São Paulo, Jaime Tomás Ramos. Quantos anos o senhor já administra condomínio, senhor Jaime? Que eu quero fazer uma pergunta em cima disso para você. Eu faço administração de condomínio há 34 anos. 34 anos. Então vamos fazer uma pergunta agora, porque com essa larga experiência, né? 34 anos, é quase a minha idade, viu, colegas? Olha lá. Queria perguntar para ele. Seria assim, vantajoso um corretor de imóveis, vamos dizer, montar uma empresa para começar a partir de hoje a administrar condomínio? Seria bom negócio, seu Jaime? Eu acho que é. Eu me considero salvo no mercado imobiliário porque eu tive essa tendência. Só que o corretor, cada um tem uma especialidade, cada um tem uma facilidade, gente. Não vamos entrar numa seara que a gente não tem facilidade. Eu tenho facilidade de administrar, porque eu sou organizado pessoalmente. Eu sempre fui muito organizado e sei cortar os caminhos das organizações. Então, talvez aí eu me dê bem nessa parte que tem que ter organização. Agora, tem corretores que se dão muito bem em vendas. E vendas, eu também vendi muito. Eu era bom em vendas, mas eu descobri esse meu lado. Então eu parti para a administração condominial. Eu acho que é muito interessante e os corretores têm que tomar parte desse nicho do mercado. Existem vários nichos para nós corretores de imóveis sobrevivermos. O CREAS cada vez fazendo cada vez mais, cada vez dando mais informações, cada vez mais interessante para o corretor que está começando hoje. E nós temos que estar atento a tudo. E você vê aquilo que você se dá melhor e partir para isso. Uma perguntinha aqui, já que o colega que nos ouve, se você quiser montar uma administradora, eu queria perguntar uma coisa. Essa questão de administração de condomínio, existe uma relação de consumo entre condomínio e administrador? Ela está enquadrada nessa lei 8.090, não? Como é que funciona? Não está. Não é relação de consumo, porque a administração não está vendendo nada, né? Então ele não está consumindo nada. Nós estamos fazendo um rateio que já foi pré-aprovado, então não existe aí a lei de consumo, né? Então nós estamos fora dessa lei, a lei não nos atinge. Mais uma pergunta aqui ao nosso especialista de hoje, que vai dar umas dicas bem legais, né, para todos nós. E a pergunta é: o que seria necessário para a gente, iniciante, conquistar a credibilidade e a confiança do cliente? Que o cliente seria mais o síndico, né? Qual que seria essa credibilidade? O que a gente faria no mercado imobiliário? Isso aí já faz parte da vida do corretor de imóveis. O corretor de imóveis, para ele ser vencedor em qualquer parte em que ele possa se interessar, seja imóveis do governo, seja imóveis de terceiro, ele tem que ter transparência, organização, honestidade. Isso é fundamental para a sobrevivência no meio. Então, se você for montar uma administradora, pense nesses 3 tópicos: honestidade, transparência, mostrar tudo, não seguir nada. Isso é muito importante para todos os corretores. Sucesso a todos. Muito bem, queria fazer uma última pergunta aqui ao nosso convidado de hoje, o Jaime Tomás Ramos, e perguntar para ele qual é a dica que ele daria a todos os internautas que nos acompanham nesta manhã de sexta-feira, para quem quiser começar com a administração de condomínio, seu Jaime. Então, os internautas que nos ouvem, todos aqueles que estiverem achando que eles são partes que conseguem se organizar, ser organizado, olha, vale a pena. Lutem por isso, apliquem, volto a falar aqui, honestidade, transparência, são coisas fundamentais na nossa profissão.
Nós só conquistamos as pessoas sendo bem transparente. Muito bem, colegas, eu posso dizer que eu sou testemunha disso. Se você gosta de administrar, comece pelo que nós conhecemos o seu Jaime. Ele é muito bem monetariamente devida, viu, colega? Então, quiser começar, tá aí, 34 anos de mercado imobiliário, deu para ele fazer um bom pé de meia, que a gente sabe porque a gente conhece ele, tá certo? Um bom recolhedor de imposto de renda também, tá ok? Então, Jaime, eu queria agradecer a sua presença nesta edição do Cresce Esclarece, né? Dando essas dicas bem legais aí, desprendida desses seus 34 anos de administrador de condomínio aí, e dê as suas considerações finais a todos os colegas internautas que nos acompanham nesta manhã de sexta-feira. Aos internautas, meu muito obrigado. Gilberto, muito obrigado por me convidar. E o que o Gilberto falou é verdade. Não, ele exagerou um pouquinho. Não, eu estou assim, puxei minha manadinha para a sombra, mas não totalmente ainda. Não está rico, trabalhando. Viu, está milionário, viu? Um abraço. Agora tem um amigo aqui que o Jaime vai achar interessante agora. Vê se você lembra do Dorival Gama Redondo Pinto. Dorival Gama Redondo Pinto. Ele diz assim: bom dia, seu Jaime. Trabalhei em sua administradora em São Paulo. Estou abrindo uma administradora no interior. Tem uma propriedade que está sendo montada um criador de gatos e no fundo da casa dela, que devo fazer um abraço. Não deu para entender bem essa pergunta dele, ok? Então, dê aí ele trabalhou contigo, Dorival. Ô Dorival, um abraço, hein? Você sempre atento a tudo que há no Cresce. E sucesso para você, você sabe melhor do que eu qual é o caminho que tem que ser seguido, né, Dorival? Nós precisamos desses itens que eu falei. E sucesso para você. E um abração bem forte. Muito bem, queremos agradecer então a todos os internautas, uma grande quantidade de internautas aqui da capital, Santo André, Indaiatuba, Marília, Osasco, lá da cidade de Santos, a minha Santos, São João da Boa Vista. Quando eu falo em São João da Boa Vista, eu não posso esquecer do Maurício, nosso delegado municipal, né, Maurício? Se for você e seus colegas, um forte abraço para você, Maurício. São José dos Campos, Guarulhos, Carapicuíba. Olha aí, sempre atentos nossos colegas lá de Salvador da Bela Bahia. Muito obrigado aí, um abraço forte de todos nós corretores paulistas. Pessoal lá de Ribeirão Pires, Mogi das Cruzes, Ribeirão Preto, Tanabi, Campinas, Minas Gerais e Curitiba. A todos vocês, o nosso muitíssimo obrigado pela carona dessa edição do Cresce Esclarece. Só lembrando que na próxima sexta-feira não haverá a edição do Cresce Esclarece. Voltaremos somente no dia 23 para terminar a questão da aposentadoria. Colegas, a todos vocês que nos deram essa carona, o nosso muitíssimo obrigado. Uma excelente sexta-feira, bons negócios nesse próximo final de semana, ok? E até o dia 23. Tchau!